Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na vida de cada um, amém? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Leandro, faço parte da Igreja de São Mateus desde 2001, isso faz tempo, não precisa fazer conta. E hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que se chama Carregando a Presença. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 132, versículo 8. Enquanto os irmãos abrem, eu farei uma oração, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Eu te peço que assim como o Senhor falou comigo através desses textos, que o Senhor use a minha vida como canal de bênção para falar com a tua noiva, com a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Salmo 132, versículo 8, Salmo de Davi. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. A arca representava o símbolo do poder de Deus e também era a representatividade da sua presença aqui na terra. Eu trouxe 3 situações para exemplificar e contextualizar isso. Em Josué 3:3, a Bíblia conta que o povo estava perdido e eles não sabiam para onde ir, e é dada uma ordem: siga a arca. Não fala para seguir Josué, não fala para seguir fulano, não fala para seguir ciclano. Fala para seguir a arca, porque a arca representava a presença de Deus. E quando estamos perdidos, é a arca que nos direciona o caminho que devemos seguir. É a presença de Deus, perdão. Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, Josué 3, do 11 ao 16, conta que durante a peregrinação, eles precisavam atravessar o Rio Jordão. Mas não era simplesmente atravessar o Rio Jordão, era atravessar o Rio Jordão na estação da colheita, que é quando as águas estavam sobre as margens. E Deus dá uma ordem para os sacerdotes que estavam carregando a arca pisarem no rio. E quando eles fazem isso, a Bíblia conta que se levantam 2 paredes de água e o povo atravessa a seco. Então aqui nós podemos ver a arca, a presença de Deus, sendo utilizada para acontecer milagres. E um pouco mais para frente, em 2 Samuel 6, do 11 ao 12, a Bíblia diz que durante 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou Obed-edom, a sua família e tudo o que ele possuía. E a Bíblia não dá margem para outro tipo de interpretação, ela é clara: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca. Mas o que eu quero que todos entendam é que a arca não era um objeto de sorte, e a arca não era um amuleto. A arca carregava a presença de Deus. É isso que tornava ela tão especial. Porém, a arca sumiu. Tem muitas teorias, muitas conspirações. Alguns dizem que a arca foi enterrada, outros dizem que a arca foi roubada e outros dizem que Deus recolheu a arca. Mas não sabemos onde a arca está. E a presença também sumiu? Em João 14, do 16 ao 17, o próprio Cristo diz que ele subiria aos céus, mas que ele deixaria o Espírito Santo, o Paracletos, para que estivesse conosco e depois em nós. E eu acho que o povo não entendeu, e às vezes nós também não entendemos, porque em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: vocês ainda não entenderam que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos morada, que nós somos lugar de habitação? Espírito Santo, uma das 3 pessoas da Trindade, habita em nós. Então nós carregamos a presença de Deus. Amém? É uma grande responsabilidade, mas o privilégio é maior que o preço, parafraseando Alessandro Vilas Boas. E como diz a música do Ruther, que gosto muito, ele canta: é a tua presença que nos torna diferentes. Sem a presença de Deus, nós somos comuns e nada nos difere daqueles que não servem a Deus. Chegamos a esse entendimento de que a arca carregava a presença de Deus e agora nós carregamos a presença de Deus? Então eu tenho uma informação muito importante que não pode passar batido. A arca não estava vazia. Em Êxodo 25, 21, o próprio Deus fala para Moisés. Êxodo 25, 21, por favor. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu te darei. Ponha a tampa sobre a arca.
Então, se quisermos carregar a presença de Deus, precisamos também carregar a sua palavra, a sua escritura, os seus mandamentos. Senão, seremos apenas uma arca vazia sendo carregada pelos outros. Senão, seremos apenas uma arca vazia e seremos um peso para os sacerdotes da casa do Senhor. E o Senhor termina o versículo enfatizando para tampar a arca. E quando nós vamos ver sobre a construção da arca, em Êxodo 37, diz que a arca foi feita de madeira de acácia nas laterais, mas a tampa era de ouro puro. Então tinha uma atenção especial na tampa, tinha algo a mais para proteger aquilo que nós carregamos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Isso nos remete a cuidado, a proteção e a zelo. Precisamos cuidar daquilo que carregamos, amém? Comecei com o Salmo de Davi e quero concluir citando outro salmo dele. Em Salmo 51, Davi está pedindo perdão para Deus após ter sido descoberto e confrontado por Natã. E ele não pede para que Deus não tire seu reino, seus palácios ou seus bens. Ele pede apenas para que Deus não expulse ele da presença e não retires dele o Santo Espírito. A gente precisa ter esse mesmo pensamento, esse mesmo coração de Davi nessa oração e tratar o Espírito Santo de Deus e a sua presença como se fosse a coisa mais importante das nossas vidas, porque é a coisa mais importante das nossas vidas. Que nós tenhamos consciência de que carregamos a presença de Deus e que isso mude a nossa mentalidade, como é dito em Romanos 12:2, mude o nosso olhar, porque são as janelas da alma, mude o nosso ouvir, porque quando ouvimos algo só tem dois caminhos, ou sai pelo outro ou desce para o coração, mude o nosso falar, mude o nosso sentir e o nosso agir. E hoje eu gostaria de fazer um apelo para você que há algum tempo já não sente mais a presença de Deus. Talvez durante a sua peregrinação, a arca perdeu a tampa, entraram coisas que não deviam, perderam princípios, às vezes a presença saiu e você nem percebeu. Eu convido você que deseja uma mudança genuína, que você se levante, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para orarmos juntos. Em nome do Senhor Jesus.